Bom, então a nossa aula está sendo gravada. Hoje é dia 18 de março de 2022. É a nossa última aula explanativa aqui de risco, gesto e marca. É a nossa última aula do nosso semestre. E o conceito que a gente vai trabalhar aqui hoje, vamos falar sobre o assunto aqui hoje, é essa ideia de marca e mancha. Né? Entender um pouco essa, né? Pegando esse viés do nome, né, que é risco, gesto e marca, né, e pensar um pouco essa questão da marca e isso como uma mancha gráfica e como que essa noção de claro e escuro se estabelece, né, funciona na imagem. Então vamos entender assim, né, algumas ideias iniciais, que essa dinâmica, né, quando eu falo essa dinâmica, essa relação, né, essa dinâmica, essa colocação de áreas claras e escuras num determinado desenho pode estabelecer uma relação que seja essa de forma positiva e forma negativa. Né? Um pouco assim, o que é a forma e o que é a contraforma, aquilo que fica fora da forma. E figura e fundo também, né? Independente daquilo que possa pensar como contiguidade, entendendo como forma e contraforma, né? Ou profundidade, né? Contiguidade, aquilo que está do lado um do outro, e profundidade, já não preciso explicar, né? Aquilo que está com relação mais profunda um ao outro. Com essa noção de figura e fundo. Né? Então, essa diferença de áreas, né, preenchidas e áreas vazias, de áreas com texturas diferentes, estabelece muitas vezes, né, pode, né, não é a única situação, mas ela também pode estabelecer essa relação entre forma positiva e negativa, né, ou entre a figura e o fundo. Né? Forma positiva é aquilo que seria a forma negativa é aquilo que ficou no resto do espaço. Né? Eu acho que a gente não falou disso ainda, mas é um pouco aquilo que fica no entorno. Né? E também pode sugerir essa ideia de luz e sombra, como a gente falou aqui, como eu comentei, né? Essa noção de profundidade, de estabelecer essa profundidade aqui, não, no volume dos elementos e no volume do espaço. Então, entender assim, não, o pessoal, não sei fazer sombra, eu quero fazer sombra, como é? A gente não vai trabalhar matemática, eu passei uma breve explanação de como seriam as perspectivas, mas a gente não vai trabalhar matemática aqui para fazer a sombra de forma perfeita, essa ideia assim, não, como que fica exatamente a sombra desse objeto? A gente não é um curso de artes, não é um curso de matemática, né? A gente não vai entender isso com essa precisão. A gente vai, claro, conversou sim sobre essa noção de que a iluminação está de um lado, a sombra vai ficar do outro, né? E esse degradê que vai ter na sombra vai depender da posição, né, que essa superfície está em relação à luz. Mas essa forma que a sombra fica, né, conforme a gente viu que a gente tem uma perspectiva, né, uma matemática, um sistema gráfico para desenvolver perspectivas, também existe um sistema gráfico, um sistema matemático, assim, né, para desenvolver exatamente como a sombra fica projetada partindo de um determinado foco. A gente nem vai ver isso porque hoje em dia, né, é possível resolver isso num computador. Né? Então, quem quiser essas coisas, eu acho que sem muita dificuldade, esses programas de modelamento, né, você consegue determinar lá a forma, o sólido e diz lá se você vai querer que tipo de fonte de luz você vai querer, se você vai querer ele paralelo, né, e vamos já pensar aqui se você vai querer esse paralelo, que é precisamente, né, se a gente tem uma sombra, né, os feixes dessa luz eles são paralelos, a gente pressupõe, né, que a fonte de luz é o Sol. Já quando a gente vê aqueles feixes que são divergentes, né, quando a gente vê aquele espaço de luz que aumenta, né, o que a gente vai identificar então é que é precisamente uma fonte de luz que está mais próxima, que não é necessariamente o Sol. Né, ou muitas vezes é a iluminação que está sendo refletida, né, dos outros objetos aqui que a gente tem em volta. Né, a gente tem outras, né, tem o próprio céu que vai refletir luz, a gente na nossa casa tem os muros que vão refletir a luz para dentro, etc. Né, mesmo que não tenha o sol incidindo diretamente
né, sobre né, naquela parede, deixando entrar, mas quando a gente vê aquela sombra que se abre, é aquele sol, é aquela luz, aquela sombra, né, perdão, aquela iluminação, né, quando a gente observa lá uma porta aberta e olha no chão uma sombra, né, que ela se abre, não é a iluminação do sol ali diretamente, né, muitas vezes é aquela iluminação indireta que refletiu nos outros objetos aqui que está, né, incidindo para dentro da casa. Ou, né, quando a gente vai elaborar o nosso desenho, é precisamente isso, a gente pensar como organizar essa sombra, se vai organizar a partir de uma iluminação do sol, é entender que esses feixes, né, que essas linhas que vão, né, vir, imaginar que, assim como na perspectiva, para determinar essa sombra também, né, vai ser um processo gráfico, mas vão ser utilizadas linhas paralelas, né, para determinar onde que a iluminação está batendo nesse objeto, em que canto, e aonde que ela vai ser projetada, lá no chão ou lá na superfície, seja ela qual for, vertical, horizontal ou inclinada. E se numa ocasião vocês quiserem determinar uma luz interior, é preciso entender, né, entender lá que é um ambiente que está iluminado por uma lâmpada, por uma vela, ou seja lá como for, assim, ou simplesmente essa iluminação que é natural, mas que não é diretamente o raio do sol. Então, entender que esse ponto de luz ele vai provocar um aumento, né, vamos dizer, da sombra. Assim, né? Ela começa menorzinha perto do objeto e ela vai aumentando conforme ela se afasta do objeto, precisamente porque a gente tem um ponto. Né? Claro que o Sol também é um ponto, né? Mas ele é tão grande, é tão maior que a Terra e ele está tão longe e que a gente, né, isso se dá para nós como paralelo. Né? Não, essa geometria curva aí, ela não conta nessa dimensão, ela não faz diferença aqui na nossa conta. E já essa iluminação interna, ela faria, né, essa diferença, ou essa iluminação reflexiva dos objetos. Então, entender um pouco essa, essa, essa ideia, né, de que a luz solar ela provoca feixe paralelo e que a luz ambiente, né, ou a luz aqui que a gente tem, seja ela refletida ou quando a gente provoca, ela vai produzir feixes divergentes. Né, e esse tamanho da sombra ele vai depender diretamente da distância que o seu objeto está da fonte de luz. Né? Se a gente está com essa luz mais próxima do objeto, ele vai fazer uma sombra maior. Né? Se esse ponto de luz está mais afastado, essa sombra vai diminuir. Essa localização do brilho que a gente vai ter no objeto precisamente vai depender do ângulo pelo qual a luz incide no nosso objeto. Né? A gente está lá o objeto em uma determinada posição, a gente determina qual a face que a gente quer que fique mais iluminada. Né? A gente pode colocar em evidência iluminando uma determinada parte, pode recuar outras partes, deixando-as mais escuras, mas também não é necessário, a gente pode supor uma fonte de luz que vem de trás e que a gente está enxergando alguma coisa contra a luz, também é possível colocar isso. Mas é sempre entender, se a gente está jogando a luz de um determinado lado, a sombra vai ficar do outro, né, e ela vai se projetar no chão do outro. E a gente não precisa de uma sombra geométrica, basta marcar basicamente essa sombra no chão, né, com alguma textura, e isso já vai estabelecer, né, um pouco esse direcionamento da sombra e esse posicionamento da figura num determinado espaço com relação à iluminação que ela tem. Por outro lado, vamos pensar que a gente pode ter uma imagem que não dá essa ilusão de profundidade. Né? A gente entender que quando a gente faz o desenho de uma esfera, faz o desenho de um determinado espaço, a gente está dando uma ilusão de profundidade. Né? Entender que não é uma profundidade em si, porque a superfície em si é plana. Né? Então, entender que o que essa imagem perspectiva faz, essa imagem, né, de espaço faz, é precisamente provocar uma ilusão de que existe profundidade. Então, quando não tem essa ideia de provocar uma profundidade, as áreas claras e as áreas escuras, elas têm essa relação de contiguidade, como eu conversei com vocês lá anteriormente, é o que a gente vai dizer assim, elas são contíguas umas às outras, elas são
ao lado umas das outras, elas são justapostas, né? Então vamos ter esse termo aqui para a gente, porque ele vai fazer parte do vocabulário da gente, como para falar de imagens, né? Entender essa relação de contiguidade ou justaposição, né? Entender que as formas estão uma do lado das outras. E aí o que a gente vai encontrar fundamentalmente é essa organização do espaço em positivo e negativo, né? Em forma e contraforma, né? Forma positiva e forma negativa. Ué? Não está correndo o slide? Ué, que estranho. Ah, passou um monte agora. Não, passou um só. É que tá ruim a internet aqui. Tá um sinalzinho aqui de que não tá muito bom. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, tá bom, eu tô obrigado. indo. Ah, tá bem, obrigado. É só porque eu ouvi um sinalzinho, tá aqui um vermelhinho aqui na conexão, que ela não tá muito boa. É. Só o Raul que tá com uma conexão boa. Não, o Raul não, o João, a Mariana, não, tem mais gente aqui. Mas a minha não tá muito boa. Mas tudo bem, o importante é a gente... Aí, voltou, tá melhor aqui. É, pronto. Então, peraí, deixa eu voltar aqui, porque eu já esqueci. Tá dando para te ouvir tranquilo, para Ah, entender tá, também. obrigado, Tá Lucas. tranquilo. Então vamos pensar que nessa imagem sem a profundidade, a gente vai ter essa noção, né, de justaposição e contiguidade, né, de forma positiva e negativa. E vamos pensar uma vez entendido isso como um espaço gráfico, entender como que se dá essa dimensão da linha, né, o que, que é essa linha nesse espaço gráfico. E vamos pensar que uma vez a gente espessando essa linha, tornando essa linha mais espessa, né, tornando ela mais grossa, ela pode começar a funcionar como forma. Né? Então, por isso que eu pedi para vocês um lápis, perdão, um pincel mais largo, que é precisamente para vocês produzirem diretamente formas, e mesmo que queiram produzir linhas, essas linhas vão acabar se transformando, né? Vão acabar sendo formas. E é precisamente esse o ponto. Qual que é o limite entre a linha e a forma? Né? Como que a gente pode dizer, né, quando que a linha deixa de ser linha e ela começa a ser forma? Né? Em que medida isso acontece? E essa é uma coisa, né? Os limites eles são fluidos, dependem dessa relação com o todo. Então vamos pensar que se eu tiver uma linha 01, né, eu fizer lá no meu papel muito, né, um A4, pegar lá uma caneta Nanquim 01 e fizer uma linha ali rápida, ela é uma linha para a gente muito fácil. Mas, por outro lado, se eu pegar uma lente, um microscópio, uma lente muito poderosa e aproximar cada vez mais aquela linha, eu vou enxergar aquilo cada vez mais perto e cada vez maior, a ponto dela ocupar todo o campo de vista que eu teria disponível. Ela não seria mais uma linha, seria entendida como forma. E a mesma coisa aqui. Né? Vamos pensar que se a gente vai pegar aí uma folha A4, A3, A2, que seja, né, e fizer uma linha com uma caneta nela, ela vai se organizar como linha. Já utilizando um pincel e tinta, ela vai, né, ter uma força um pouco maior como forma. Ela até pode ser uma linha, se articular como linha e vocês utilizarem ela como função de linha, de contorno e tal, né, mas ela vai estabelecer uma forma. Por outro lado, né, se a galera for pintar lá um grafite lá no muro bem muito grande que tem lá na parede, não sei da onde, né, um pincelzinho desse é basicamente para fazer o contorno das figuras. Né, vamos pensar assim, né, para definir ali alguma coisa básica e tal. Então, vamos entender que sempre esses limites, o que, que é linha e o que, que é forma, é uma coisa fluida. Né? A gente não tem uma, um ponto assim que a gente possa dizer, não, daqui para cá é uma coisa, daqui para cá é outra. O que eu quero dizer com isso tudo é que vai depender precisamente do todo. E é uma das coisas que eu insisti já lá no começo do semestre, né, e é por isso que eu insisto, né, o uso do espaço como um todo, que vocês não fiquem presos num pontinho ali, não, quando eu falo que é para desenhar, não é para fazer a figura, é para usar o espaço inteiro como local gráfico, né, um local de desenvolvimento gráfico, e
né, precisamente porque o todo faz parte. Né, o espaço vazio ele também faz parte do desenho. E essa ideia, né, de orientação das linhas e a direção que elas têm estabelece, né, precisamente uma dinâmica visual dessa imagem. Vamos entender que essa composição do espaço ela pode considerar aspectos de localização, dimensão, saturação da tinta, né, se é mais claro ou se é mais escuro, a noção de repetição de um elemento, né, o que vai levar a gente a pensar as texturas, e que vão resultar em diferentes condições, né? Condições de equilíbrio, de escala, de ritmo, de densidade, de direção, movimento. Eu acho que por enquanto é isso, assim, né? Em termos de conteúdo, não vou me aprofundar muito nessas questões aqui mais teóricas sobre essa noção aí de espaço gráfico e de linguagem visual, né? Não por essa disciplina e não muito mais. Está todo mundo aqui que eu acho que um monte de gente deve ter caído aqui. Hoje não está boa a internet. Fábio, o pessoal da turma estava comentando aqui no nosso grupo que eles estão com um problema para se conectar. Pois é, eu estou vendo aqui, eu olhei aqui a lista de usuários. Nossa, tem um monte de gente que aparece um sinalzinho do lado, né? Tem lá o nome da pessoa e tem um microfonezinho. Né, indica que a pessoa está, mas caiu um monte de gente, ó, caiu o Jackson, o João. Não, mas é não. porque, por exemplo, eu e o Jackson aí e algumas outras pessoas tá com o nome repetido porque a gente teve que entrar de novo. E aí, provavelmente quando fechou a página para poder Tá. repetir o nome. Tá aqui sim, tá verdade, tem 3 Jackson aqui. Não, tem 4 Jacksons aqui. Tem 4 Jacksons. Tem que entrar um monte de vezes. Tá certo, tá bem. Por isso que eu vi, pessoal. Então tá bom. Bom, então, assim, em termos de conteúdo é isso. Eu não vou me destrinchar mais sobre esse conteúdo teórico em termos de linguagem visual. Não, a gente vai ficar por aqui e vamos ver algumas imagens de alguns artistas aqui que a gente tem essas relações muito bem estabelecidas, diárias, né, de manchas. Vamos pensar assim, nesse caso aqui, o Van Dyck, ele é uma obra que é um estudo, né? Mas são um conjunto de árvores e tal, mas ele articula a imagem, ele até tem ali algumas linhas, etc. Né? Não quero que vocês façam linhas, no máximo, quem quiser fazer uma linhazinha, né, vai ter que molhar um cantinho do pincel e fazer com um cantinho do pincel. Né? O máximo que eu aceito aqui de linha fina para vocês construírem, né? Nessa nossa aula. Mas pode ser tipo abstrato? Porque eu não acho pode ser qualquer coisa, legal. Eu acho absolutamente livre fazer abstrato também. Eu sou bem favorável a isso, para que vocês se desprendam do figurativo. Né? De um modo geral, a galera chega aqui com essa noção muito forte de que o desenho tem que estar relacionado com o figurativo e pratico muito em torno disso, e eu acho que é ok, eu acho que é saudável e é uma boa busca. Mas eu acho que também é muito bom esse exercício com o abstrato, e eu acho ótimo que você já tenha colocado isso de cara, que eu acho bem legal que você ou qualquer outra pessoa aqui desenvolva isso, né? Eu acho isso bem importante, esse diálogo com imagens que são abstratas, precisamente. Né? Mas vamos pensar aqui que a gente tem, né, basicamente essa noção de profundidade por meio de manchas, né, com saturações distintas. Né? Tem algo um pouco mais claro, algo um pouco mais escuro, e é isso que vai estabelecer essa profundidade. Algo branco, né, que é definido só por um leve contorno, e é isso que estabelece a profundidade. A mesma coisa aqui, esse desenho do Poussin, não, possivelmente também era um estudo, mas vejam como ele organiza essa imagem precisamente em tons distintos. Né? Então a gente vai ter, ele até tem lá uma determinada base que ele desenhou. Tá certo, obrigado, Vini, eu entendo. Pois é, a gente estou vendo aqui o nome dele, mas ele não, de fato, ele não está repetido. Pois hoje a internet ela está meio esquisita mesmo. Mas vamos seguir aqui.
Aí, paciência, ela vai estar gravada, né? A aula está gravada, depois dá para ir pegar lá uns trechinhos. Ela está gravando, né? Mas então vamos observar aqui como ele cria saturações distintas, áreas com saturações de cores, né, dessa mesma cor, mas essa saturação da tinta um pouco distinta entre o claro e o escuro, para estabelecer essa relação aqui de forma, né, de profundidade, de organização das próprias figuras aqui. Né? Então constrói aqui os cavalos, a charrete aqui, né, a biga, etc., a própria distinção entre as tonalidades aqui nas pedras, né, no espaço que compreende, né, que compõe essas figuras. Esse desenho aqui do Rembrandt também, né, então vamos perceber, claro que ele tem, né, ele usou linhas aqui, mas fundamentalmente essa construção da imagem, ela se apoia, né, de maneira muito forte nesse diálogo entre o claro e o escuro, né? Ou seja, essas duas figuras que são, né, um ponto iluminado e que são colocadas ao lado, né, junto desse espaço escuro, né, que preenche o fundo delas, né, mas recuado assim, e que coloca, né, então as figuras aqui em evidência. Né? Então é um pouco isso. Eventualmente alguém até quiser usar o cantinho do pincel, né, pode, aqui ele usou bico de pena, é certo, né, mas quem quiser usar eventualmente aí o cantinho do pincel, né, para tentar estabelecer a imagem. Aqui também é um estudo, né, um desenho do Rubens, da Judith Holofernes, uma imagem bastante emblemática, né, um tema bastante emblemático, que foi bastante explorado pela Artemisia Gentileschi, que vocês devem conhecer, né, uma artista do barroco, e ela explorou muito esse tema, e a gente tem aqui esse, né, tema explorado pelo Rubens, e vamos ver como ele organiza, né, tanto as próprias figuras em si, né, como esse fundo, que tende até a um abstrato, né, basicamente é um preenchimento livre assim, desse espaço, né, basicamente alguma sugestão, né, de uma cabana, de uma cama, de uma coberta, o local onde ele estaria, né, mas é basicamente essa organização da imagem, né, das figuras por meio dessa localização de manchas nesse espaço. É muito peculiar aqui observar como ele dá uma intensidade maior, precisamente aqui nas figuras, na medida em que ele joga esse tom um pouco mais escuro, né, a tinta um pouco mais saturada, precisamente aqui, né, de frente ao rosto da figura, né, ou no ato ali dela, né, tá cortando o pescoço, né, no caso aqui ainda não está se cortando, a espada está para cima, mas no ato dela tá segurando a cabeça aqui do Holofernes, então ela dá uma ênfase nesse elemento central aqui da imagem, precisamente por meio desse contraste, né, entre o claro e o escuro. Um contraste maior. A mesma coisa, o desenho do Goya também, que se apoia, né, fundamentalmente nessa organização de claros e escuros, e essa imagem aqui, então, mais do que as outras, ele quase não tem detalhes lineares aqui, vejam, né, algum ou outro na organização aqui do contorno da figura e tal, mas internamente da figura isso é quase nulo, né, e ele organiza essas imagens, essas figuras, por meio desse preenchimento de áreas aqui, né. Essa outra aqui do Goya é a mesma coisa, ele até tem um tratamento linear, né, aqui nas figuras, mas vamos ver como ele organiza esse espaço, né, então com essa luz que é colocada num determinado ponto, né, o resto fica com uma determinada sombra, e lá no fundo de tudo mesmo, né, tem esse preto que preenche todo o espaço e que aproxima, né, joga essas figuras para frente. Esse outro aqui do Goya, então, mais ainda, a gente vejam como ele é praticamente quase nada linear, ele é basicamente trabalhado muito com pincel, e a organização da imagem, mesmo com toda a tensão que é colocada aqui, né, com toda essa tensão, essa organização é estabelecida fundamentalmente por esse meio de organização de áreas claras e escuras, né, com saturações distintas. Essa outra aqui do Goya, a mesma coisa. Coisa aqui o do Rossetti.
Vamos seguir aqui, que eu já queria ir para os outros. Eu já mostrei alguma coisa para vocês, né? Quando a gente falou, eu acho que sim, tem a impressão da gente já ter visto essas imagens, mas vejam como isso, a gente faz uso mesmo, né, pensando essa questão da espessura da linha e como ele vai transformando essa linha em forma, quando ele constrói aqui esse elemento. Ele vai, essa linha define o contorno da figura e ela vai se mesclando com a própria parte interna, né, da figura que ele está retratando. Eu acho que aqui na perna isso fica muito claro, essa ideia aqui, né, de uma linha e de uma forma, né, essa organização, na organização da figura e do próprio espaço, nessa condição de criar o volume. A mesma coisa aqui do Burne-Jones. Vamos começar a pegar esses caras já né, já mais próximos aqui do nosso tempo, começaram a organizar essas formas precisamente, né, quase que abstraindo totalmente as figuras que são representadas e colocando-as basicamente como sinais gráficos nesse espaço, e como que é utilizado esse espaço nessa colocação de pequenas marcas gráficas. Aqui é a mesma coisa, ele ainda é bastante linear, né, mas a imagem se estabelece fundamentalmente, né, nessa noção de claro e escuro. Vamos pensar que aqui essa iluminação é essa iluminação contra a luz, da qual eu falei. A gente tem essa luz de trás que incide, né, e as figuras ficam aqui. Aquilo que a gente enxerga das figuras é no escuro. Já indo, né, um dos mestres aí da pintura, que foi o Cézanne, que foi o artista que começou a transformar, começou a se preocupar na pintura enquanto superfície pictórica. Para ele, a imagem era fundamentalmente uma superfície pictórica, não era a representação de algo. E foi a pessoa que foi basicamente desmanchando, desconstruindo as figuras e transformando essas figuras em áreas contíguas. Então, acho que essas aquarelas aqui do Cézanne indicam muito bem esse tipo de solução que o Cézanne trouxe para a arte, né, que é se despreocupar da representação. Ele representou esse monte, esse ou outros montes, né, com tanta repetição e repetição e repetição, que ele os transformou basicamente em sinais gráficos, né, em formas geométricas, em formas orgânicas. Aqui mais ainda, a gente vê que tem uma paisagem aqui, mas como ela é construída fundamentalmente, né, nessa base de áreas, né, de manchas não lineares, né, de manchas não lineares, mas sim de pinceladas justapostas. O próprio suporte é colocado em evidência na medida em que ele tem uma área vazia, né, sem colocar tinta. Esse desenho um desenho, pintura do Manet é bastante emblemática aqui. A gente pode perceber basicamente, né, como essa figura é construída com, né, pouquíssimas linhas, né, pouquíssimos detalhes lineares, mas fundamentalmente por essa preenchimento de áreas, né, organização de manchas, né, de marcas nessa superfície aqui. A Kat Kollwitz também foi um desenho linear, mas ela tomou muito proveito, né, tirou proveito desse diálogo, né, entre luzes e sombras, né, entre áreas de claro e escuro que dão uma força expressiva muito grande na imagem. Né, então vamos pegar o contraste aqui, né, seja do rosto aqui que se ilumina, seja do rosto que está no escuro, ou mesmo a própria figura que ela organiza aqui, é um autorretrato dela mesma. Então, como ela basicamente transforma essas linhas aqui que a gente tem no centro em formas. Né? Isso aqui, né, seria o braço dela, ou o preenchimento do braço dela se torna, né, quase que uma forma livre, sem a menor, né, preocupação com aquilo que se representa, e que, por sua vez, contrasta, seja com a linha de contorno, né, muito bem definida, seja com os detalhes muito bem capturados da própria figura. Aqui essa diferença, né, de ter tons na explorar as figuras. E vamos sair um pouco dessa ideia da representação, da profundidade, e entrar, né, de volta naqueles artistas
que a gente já vinha falando nas outras aulas, que é um estilo datado, inclusive, né? Posicionado, situado muito fundamentalmente nos Estados Unidos, que foi isso que a gente chamou de expressionismo abstrato. Claro que se manifestou em diversos outros lugares. No Brasil, a abstração ela se manifestou muito mais de forma construtiva, então ela foi muito mais geométrica, né? E nos Estados Unidos ela houve também essa abstração geométrica, mas houve, né, o que teve uma força muito grande lá foi precisamente essa questão, esse expressionismo abstrato, não, sem essa geometria, essas formas colocadas com uma liberdade muito grande. Mas vamos pegando essa imagem aqui especificamente, vejam que ele se organiza, né, fundamentalmente com pinceladas, né, são áreas de pinceladas, ele tira proveito do próprio impacto, né, do toque do pincel no papel, no suporte, né, quando ele vê que a gente tem, então, esses borrifados, esses espirrados aqui para o lado, e como ele organiza essa imagem com uma densidade maior na parte inferior, uma densidade menor de textura na parte superior, como ele dá um valor maior, ele constrói basicamente uma figura aqui central por meio dessa saturação maior de escuro que a gente identifica, né, nessa pincelada central e nessas outras que estão aqui um pouco junto dela. Esse outro espaço aqui também do Toby, veja como ele organiza, basicamente por meio de pinceladas livres e soltas, né, mas como ele vai organizar, então, esse preenchimento de um espaço por meio, né, dessa justaposição, dessa colocação ao lado umas das outras, né, do que é figura e o que é fundo, o que é forma e o que é contraforma. Né? Por um lado, a gente observar isso aqui como um todo, a gente vai entender, né, isso aqui como figura e esse entorno como fundo, mas se a gente se aproxima aqui dessa área, a gente pode enxergar isso aqui como figura e isso aqui como fundo, né, ou como forma e contraforma, o que é positivo e o que é negativo. Né? Então ele faz esse jogo, né, de o que é forma positiva, o que é forma negativa, o que está preenchido, o que não está, o que é uma coisa e o que é outra. Né? Então a gente enxerga esse jogo nesse tipo de imagem. E o Mark Rothko, basicamente, né, que trabalhou essas, assim, paisagens mentais, assim, né, essa ideia de um preenchimento de um espaço e que tem uma sutileza, uma liberdade, quase uma coisa etérea, esse desaparecimento dessa tinta, né, em determinadas áreas que vai se diluindo, e ele tira partido, de fato, dessa diluição, né, da tinta no próprio papel, ao mesmo tempo em que joga essas texturas marcadas, lineares, compondo junto com esses elementos, como ele faz esse jogo assim, quase, né, espiritual, essa liberdade aqui no trato da imagem, uma linha, vamos pegar essa parte central, são linhas que se transformam, né, que se estabelecem como formas, são formas que se diluem no espaço, que vão, né, se desaparecendo, que vão se tornando etéreas e quase que, né, se fundindo com o próprio espaço. Também tem essa coisa da fusão e essa relação da linha e da forma, como ele organiza isso, né? Uma linha ali que se estabelece, começa a se organizar como forma aqui embaixo, como textura, né? Vejam que ele tira partido aqui da textura e parte para o preenchimento, né, de formas que têm uma similaridade visual. Né? Então vamos pensar aqui essa relação de ritmo que a gente encontra nessas imagens aqui do Rothko também, né? Quando eu falei de ritmo, entender essa repetição e esse ritmo que uma imagem pode apresentar para a gente. Aqui é a mesma coisa, muito peculiar aqui, essa força que essa imagem tem, né? Então, que ele também são formas semelhantes, né, embaixo e em cima, que
que apresentam diferenças. Essa de cima tem essa diluição, né, da própria forma, de baixo ela é muito mais linear, mas ainda assim elas têm uma certa repetição na organização, e o próprio fato delas estarem juntas, né, as organiza como família. Então a gente tem um ritmo, tanto de uma forma com a outra, como do contorno em si, das linhas que estabelecem esse ritmo, como do ritmo entre, né, essa área preenchida que se dilui, né, e é muito peculiar que ele tira proveito de fato disso que se dilui, como a gente pode perceber aqui, né, dessa linha que se dilui, dessa tinta que se dilui sobre o papel mesmo, né, que obtém resultados que são até fora do controle direto, né, do artista. Aquele resultado, a tinta ela mancha, né, um pouco esse papel aqui. O decooning, que a gente já tinha visto na aula anterior, aqui é um desenho com carvão, mas percebam como ele já tem, a gente enxerga essas linhas aqui, e se a gente lembrar daquelas anteriores, a gente pode até ter a sensação de que existem partes de figuras humanas aqui nessa figura, né, nessa imagem. Mas, por outro lado, ele vai desmanchando tanto a figura, né, ele vai desmanchando tanto esses elementos e as próprias linhas, e vai, né, organizando-as como formas. Né, então, vai transformando esse espaço aqui em forma, em preenchimento de figura e fundo, de forma positiva e negativa. Aqui a gente volta um pouco, né? A gente consegue enxergar de volta essas figuras aqui do de Kooning, mas vamos ver como ele, né, o fato, usando o carvão, né, então ele esfuma o papel, né, o carvão sobre o papel, preenchendo áreas, preenchendo, né, determinados espaços aqui nisso que seriam essas, não, quase que figuras humanas. Para finalizar, esse trabalho do Franz Kline é que o trabalho dele girava muito em torno disso, de pinceladas, né, de obras com pinceladas largas, e esse jogo, fundamentalmente, entre linha e forma, né, o quanto uma coisa é linha, o quanto uma coisa é forma. Né, essas obras elas eram em formatos grandes, né, então a gente tem um pouco esse diálogo entre em que medida, não, a gente observar isso aqui, a gente sente isso aqui como uma linha, mas quando a gente abre isso tudo, né, opa, não, isso aqui parece uma forma como um todo, né, que se organiza aqui. Era basicamente isso. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação.